Rapaziada, mano, escolhi um vídeo maneiro pra gente jogar, que é como foi o assalto ao Banco Central do Brasil. Mano, conhecimento sobre o Brasil, ok? Conhecimento curioso. Pessoal do YouTube, fortalece no like, se inscrevam no nosso canal, gente. Se inscreve no canal se vocês assistem e gostam dos vídeos pra fortalecer a streamer aqui, beleza? E ganhe benefícios. No dia 8 de agosto de 2005, o Brasil parou. Pouco depois 2005? das 7h30 da manhã, um grupo de funcionários chegava para mais um dia normal, trabalhando no Banco Central do Brasil, por camadas de concreto, tecnologia e protocolos rígidos de segurança, sendo este um dos cofres mais seguros do país. O que nenhum daqueles funcionários sabiam é o que eles iriam ver ao chegar no banco. Podemos dizer que tudo começou com o técnico responsável pela conferência matinal do cofre, que realiza um procedimento padrão antes da abertura oficial das operações. Ao descer os primeiros degraus em direção ao piso principal, esse funcionário avistou uma mancha irregular no chão. Mas, à medida que se aproximava, ele reparou que aquilo não era uma mancha, mas sim um buraco no chão do banco, perfeitamente recortado no piso de concreto, grande o suficiente para que um adulto passasse por ele. Mas o pior ainda estava por vir. A equipe de segurança logo foi acionada e eles descobriram que o impossível havia acabado de acontecer. De um dia para o outro, mais de 160 milhões de reais simplesmente desapareceram de um dos cofres mais seguros e importantes do Brasil. Logo, essa notícia tomou conta de todos os jornais e revistas do país e do mundo. Para o público, parecia algo inexplicável, mas para os investigadores era o início doideira de um dos quebra-cabeças mais complexos já enfrentados. Essa é uma história louca, cheia de situações inacreditáveis, mas que mudou para sempre a história do nosso país. Esse momento ficou conhecido como o assalto ao Banco Central, onde um grupo de criminosos planejou, invadiu e roubou centenas de milhões de reais da noite pro dia. Mas como isso aconteceu? Então, isso em 2005, 160 milhões de reais em 2005. Mano, era muito dinheiro. Como eles sabiam exatamente onde eles precisavam chegar? Como os criminosos passaram pelo poderoso esquema de segurança do banco e fugiram? Não, peraí, gente, como caracas eles conseguiram cavar o buraco pra entrar lá e ninguém viu e eles sabiam exatamente aonde que tinha que ser o buraco, pô? Extremamente calculado. Viram com milhões de reais sem deixar nenhum rastro. Esse é um dos maiores mistérios da história do Brasil e mudou para sempre a forma como nós enxergamos a segurança pública. Por isso, já se ajeite na cadeira, pega o seu almoço, porque nós vamos te contar como aconteceu o maior assalto a banco da história do Brasil hoje no Investigando. É só do Brasil, não é do mundo, não? Ah, não conseguimos botar no mundo, cara. Droga. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e esse vídeo só foi possível graças ao apoio de vocês, tanto aqui no Seja Membro do YouTube, quanto lá no Apoia-se. Nossa comunidade não para de crescer e por isso os nossos vídeos também não pararam. E para você que não é membro, com apenas R$ 1,99 por mês, você pode ter acesso a diversos benefícios. E agora um recado para todo mundo que tá vendo, lembrando que todo domingo tem documentário novo aqui no canal. Então ativa as notificações para você sempre ter o que assistir quando for almoçar. Enfim, quando os funcionários viram que tinha um buraco enorme no meio do banco, a primeira coisa que eles foram verificar foi os cofres. E lá, eles perceberam o tamanho do problema. Todo o dinheiro havia desaparecido. E o mais impressionante é que nada demonstrava sinais de pressa ou bagunça. Eles estavam de frente para algo que parecia ter sido planejado por anos. E o mistério... Será que é por isso que hoje em dia os bancos não têm mais dinheiro no banco em si? Tipo assim, se tu for lá, quero sacar 1 milhão agora, eles não vão ter, tá ligado? Eles não vão ter o dinheiro pra te dar na hora. Só aumentou quando eles viram as câmeras de segurança, que não tinham registrado qualquer atividade fora do normal, tanto que nenhum alarme havia sido disparado durante o fim de semana. Seja quem for que tenha feito aquilo, essa pessoa sabia muito bem o que estava fazendo. E foi justamente essa precisão que acendeu o alerta dos peritos. Assim que os investigadores da Polícia Federal chegaram ao local...
Estava esquecendo desse detalhe, estamos falando do Banco Central, né, não é qualquer banquinho de esquina, não. Eles perceberam rapidamente que não estavam diante de um furto comum, mas sim de uma ação que exigiria conhecimento técnico, organização e, sobretudo, muito tempo. Pela organização que nós vimos, um grupo muito organizado, eles tomaram cuidados de evitar que ficassem impressões digitais. A situação era tensa. E claro que o banco definitivamente não queria que essa notícia vazasse. O problema foi... Mas também, rapaziada, se os caras fazem tudo isso extremamente calculado e eles deixam uma impressão digital, aí é de ferrar, né? Foi que entre todos os seus funcionários, abalado com a cena do cofre, acabou comentando em off sobre um possível túnel com alguém, já que naquele momento as pessoas ainda não sabiam onde esse buraco enorme dava. Em pouco tempo, o Jornal Nacional, o Jornal da Record e o Jornal da Globo abriram suas edições com reportagens especiais, enquanto jornais impressos como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Povo mostravam fotos aéreas do galpão e entrevistas com especialistas em engenharia. Com a repercussão global do assalto, nós chegamos no primeiro problema: a pressão feita para que o Brasil apresentasse resultados rápidos. Isso colocou a Polícia Federal sob um holofote incomum. E assim, os investigadores começaram uma operação para tentar responder a primeira grande pergunta: de onde vinha aquele túnel? Quando o primeiro agente desceu naquele buraco, foi possível perceber que aqui caberia facilmente uma pessoa curvada, tendo seus 70 ou 80 centímetros de largura. E, diferente do que eles imaginavam, havia uma estrutura surpreendente de iluminação. O caminho era inteiramente iluminado por lâmpadas elétricas, com as paredes internas sendo sustentadas por vigas de madeira organizadas. Isso tudo demonstra não apenas uma técnica, mas uma padronização, algo que definitivamente não é feito em poucos dias. Eles caminharam por 80 metros em linha reta, até chegar em um simples galpão localizado na rua 25 de março, a um quarteirão de distância do banco, que se passava como uma empresa de grama sintética. A quadrilha, inclusive, disfarçava a retirada de terra do túnel como parte das atividades da empresa de fachada, que oferecia... Gente, os caras... Mano, os caras pensaram em tudo. Eles abriram uma empresa que tinha a ver com o negócio de terra que eles iam estar tirando do túnel. Não, sério. Sério. Grama sintética com terra vegetal, o que justificava a presença constante de caminhões saindo do galpão. No interior do local, o cheiro de terra fresca ainda era perceptível e o chão revelava vestígios de escavação recente, ferramentas deixadas para trás, suportes de madeira, fios de iluminação e até restos de ventilação improvisada. A estrutura confirmava que o túnel havia sido planejado com muito mais cuidado do que se imaginava, e ao analisarem a construção, os engenheiros da PF começaram a pensar no processo de escavação, como se estivessem voltando no tempo. Eles mediram a profundidade do túnel, o volume de terra retirado e a forma como as paredes foram reforçadas, e esses dados permitiram calcular a velocidade média de trabalho necessária para que tudo aquilo fosse concluído sem chamar atenção. Além disso, a presença de iluminação elétrica, com fiação embutida e lâmpadas distribuídas ao longo de todo o percurso, indicava que a fase de escavação não foi contínua, mas sim dividida em etapas. Avançar alguns metros, retirar o entulho, reforçar a estrutura, instalar luz e só então seguir e fazer esse ciclo até o local desejado. Segundo Otacílio Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará, a equipe precisou movimentar cerca de 70 toneladas de terra, discretamente transportadas para fora do imóvel alugado, usando os serviços de grama sintética para mascarar toda a operação. E o número final foi que eles demoraram pelo menos 90 dias de trabalho contínuo para concluir o assalto. Beleza, mas o maior problema ainda está... Cara, falar pra vocês que eu achei que tinha sido bem mais, tá? Pra eles terem feito tudo isso planejado, dado certo. Pô, cavar um túnel de um quarteirão até o banco, mais o concreto, né? 90 dias até que não é tanto.
Eu achei que era papo de 1 ano. Eles não tinham nenhuma vítima, nenhuma testemunha. E pior, eles não tinham a menor ideia de quem tinha feito aquilo. Então, como eles iriam descobrir quem fez? A dificuldade ali era que o dinheiro basicamente não pertencia a ninguém. Isso porque o Banco Central, ele não é um banco comercial, ou seja, ele não guarda as contas de pessoas ou dinheiro era do empresas, Brasil. muito menos recebe depósitos de clientes comuns. A sua função é totalmente institucional e macroeconômica, o que significa que ele é responsável por regular a economia do país. Por isso, todo o dinheiro que foi furtado naquela madrugada Mano, os caras roubaram do Brasil. era coberto pelo seguro do próprio governo. Ou seja, nenhum cliente de banco perdeu dinheiro com esse crime. E por Pô, os caras se certificaram que nenhum CLT ia se ferrar ainda. isso eu falei que Só não o houve governo. vítimas. O que estava realmente em jogo ali era muito mais do que um prejuízo financeiro. Era a imagem do Brasil no cenário internacional, a credibilidade das instituições e a capacidade do país de responder a um dos maiores crimes da sua história. E por isso era tão importante chegar em algum culpado. Para isso, a polícia começou a recolher os diversos objetos largados no galpão, que ainda Nenhum continham desse tem impressões digital? digitais nítidas, preservadas pela combinação de poeira fina e pouca circulação de ar. Durante essa fase da operação, os peritos começaram a notar certos padrões que revelavam ainda mais a complexidade da situação. Eles perceberam que as mesmas impressões digitais apareciam em diferentes pontos do galpão, sugerindo funções distintas dentro do roubo. Havia alguém que lidava frequentemente com ferramentas específicas, outro que parecia manipular caixas e materiais de construção, e um terceiro que se envolvia com papéis administrativos e objetos próximos à entrada. A equipe passou a cruzar esses perfis comportamentais com registros antigos, entendendo que se eles identificassem quem tinha deixado cada tipo de digital, seria possível reconstruir. Que emo, cara. O maluco tá de touca. Não, isso aqui não é o cabelo dele, nem ferrando, mano. Que se envolvia. É um velho, pô. É uma touca. Só que como deixar o cara fazer uma foto de identidade com uma touca cravada na cara? Não, gente, não é cabelo não, isso aqui é uma touca. Com papéis Mano, impossível que isso aqui é administrativos. Cara, não tem como. Gente, só se o cara tá com uma tigela na cabeça, pô. Isso aqui não é cabelo. Nem ferrando que isso aqui é cabelo, pô. O cabelo tá tapando o ouvido dele, mano. Que isso? Ah lá, tem até uma curva aqui, ó. Do cabelo. E objetos próximos à entrada. A equipe passou a cruzar esses perfis comportamentais com registros antigos, entendendo que se eles identificassem quem tinha deixado cada tipo de digital, seria possível reconstruir a hierarquia da quadrilha Mas e e o se for papel de falsa? cada. Os caras podem ter imprimido isso aí. Mano, gente, peraí. A gente tá falando de uma quadrilha que cavou um túnel de um quarteirão, roubou 164 milhões de reais do Banco Central. Vocês acham mesmo que eles não teriam capacidade de falsificar uma identidade? Envolvido. Foi nesse processo de ligar funções a indivíduos que as impressões digitais finalmente entregaram o primeiro nome. Qual a utilidade de uma identidade falsa com touca? Não poder reconhecer o cara, tá ligado? Outros estabelecimentos vai, tá, porra, que estranho o cara, sei lá, né? Tá, mas essa aqui é a identidade do cara. Os caras não vão ficar, tá ligado? Esse era Antônio Josivan Alves dos Santos, conhecido na quadrilha como o Alemão. Seu nome já havia aparecido em diversas investigações sobre fraudes complexas, golpes com empresas de fachada e esquemas que exigiam logística elaborada. Era exatamente o perfil de alguém capaz de articular meses de escavação, contratar operários sem levantar suspeitas e manter um negócio falso funcionando com aparente normalidade. A partir dessa primeira confirmação, a investigação tomou um novo ritmo. A PF passou a reconstruir a rede de contatos de Alemão, rastreando endereços antigos, registros de aluguel, contas bancárias, fichas de empresas registradas em seu nome ou em nome de terceiros, além de cruzar ligações telefônicas de meses anteriores ao crime. A partir desses cruzamentos iniciais, outros nomes começaram a emergir com força. O primeiro deles foi José Charles Machado de Moraes, identificado como peça-chave
envolve na logística. Analisando câmeras de segurança da região e dos registros de caminhões e o fluxo de terra retirado do galpão, a PF percebeu que havia um padrão de horários, sempre de madrugada ou em períodos de pouco movimento no bairro. José aparecia ligado ao aluguel de alguns desses veículos e a notas fiscais compatíveis com o transporte da terra escavada. O segundo nome destacado foi o de Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho, considerado pela PF o primeiro financiador e um dos líderes do plano. Outro nome que surgiu das camadas burocráticas do crime foi o de Jorge Luiz da Silva. Com o uso de documentos falsos, ele abriu a empresa de fachada para encobrir a escavação do túnel utilizado. Toma! Que é documento falso, cara. Gente, isso aqui não é cabelo nunca. Práticas do crime foi o de Jorge Luiz da Silva. Mano, por favor, gente. Mano, alguém me traz... Cara, eu preciso saber se isso é uma touca. Isso é uma touca. Gente, olha aqui na orelha dele, gente. Vocês estão vendo que na orelha dele tem um negócio que tapa e faz a curva aqui, ó. Tá vendo que o negócio faz curva? Não tem como isso ser cabelo, mano. Não tem como isso ser cabelo, gente. Olha lá, o cabelo dele tá fazendo... O negócio tá fazendo curva na orelha dele. Isso aqui é muito uma touca. Isso é uma touca. Com o uso de documentos falsos, ele abriu a empresa de fachada para encobrir a escavação do túnel utilizado no furto. Após essas identificações iniciais, as primeiras prisões já começaram a ocorrer em cidades do Ceará e em outros estados do Nordeste. Por enquanto, logo depois do roubo, a PF só conseguiu chegar em alguns pedreiros, ajudantes de obra e escavadores que haviam sido contratados para trabalhar no túnel, mas nenhum chefe do esquema. O objetivo com essas prisões iniciais é mapear a cadeia de comando, identificar intermediários e, pouco a pouco, chegar aos financiadores e organizadores do assalto. E foi assim que as primeiras prisões significativas também começaram a acontecer poucos meses depois do assalto. Ainda em 2005, a PF conseguiu localizar e capturar José Charles, enquanto Luiz Fernando acabou sendo sequestrado e morto em Minas Gerais, mesmo após a família pagar 2 milhões de reais pelo resgate. Já Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão, só foi preso em fevereiro de 2008 numa loja de pneus na cidade satélite Taguatinga, no Distrito Federal. O alemão era quem estava no topo da operação, abaixo apenas talvez de quem financiou tudo. Por isso, o esforço gigantesco da Polícia Federal para capturá-lo o mais rápido possível e quebrar uma das peças mais altas da hierarquia da quadrilha. Indo para a casa onde ele estava morando em Brasília, Alemão colaborou com a polícia, mostrando o cofre onde guardava o dinheiro. Esse fogão tá atendendo um cofre embaixo ali. Após informar a combinação, Alemão não tinha mais o que fazer e ficou apenas olhando os agentes da PF contar 80 mil reais em espécies só em nota de 50, ainda com numeração. 80 mil, alemão? Vocês roubaram 164 milhões, meu querido. Aonde tá o resto? Pelo menos uns 5 milhões ele tem que ter ganhado, né? Ligada ao lote furtado no Banco Central. Com a identificação e captura dos primeiros e principais suspeitos, a Polícia Federal seguiu com uma série de escutas telefônicas, quebra de sigilos bancários e monitoramento de movimentações financeiras para identificar todo o restante da quadrilha. Mas mesmo com tudo isso, a operação policial estava apenas começando e ainda restavam muitas perguntas. Quem financiou a estrutura? Para onde foi levado o dinheiro e quantos integrantes ainda estavam escondidos? Foi então que o foco da Polícia Federal foi o treinamento do dinheiro. Definitivamente não seria uma tarefa simples para os assaltantes esconder um rombo de mais de 160 milhões de reais. Para essa fase, a APF contou com o apoio direto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um órgão especializado em monitorar movimentações bancárias suspeitas no Brasil. E junto, eles começaram a vasculhar uma avalanche de informações. Extratos bancários, aquisições recentes de imóveis, transferências de alto valor feitas por laranjas e até depósitos fracionados em contas de diferentes regiões do país. E foi assim que os primeiros resultados apareceram e um suspeito foi identificado. Prisões.
Em poucos dias, os bens do suspeito começaram a ser bloqueados. Em outras residências, alvo de busca, agentes encontraram parte do dinheiro escondido sob pisos falsos, dentro de paredes ou enterrados em terrenos baldios. A reconstituição dessas rotas financeiras revelou que a quadrilha havia se preparado para uma lavagem de dinheiro de longo prazo, com empresas de fachadas registradas meses antes do crime, todos com nomes de laranja para mascarar a origem do dinheiro. Com tudo isso, o julgamento dos envolvidos começou a se consolidar no final de 2006, mais de um ano depois do roubo, quando o Ministério Público Federal apresentou a primeira denúncia formal contra 129 pessoas investigadas ao longo do inquérito. Nem todos foram denunciados por participação direta no túnel ou no furto. Muitos respondem por associação criminosa, receptação, lavagem de dinheiro e ocultação de valores. A primeira grande sentença saiu em 30 de maio de 2008. Nela, dezenas de integrantes foram condenados conforme seu nível de envolvimento. Réus como também, o alemão Tipo, José Charles e Jorge Luiz receberam penas mais altas, alguns ultrapassando 40 anos de prisão devido à participação direta no planejamento, na execução do túnel ou no escoamento do dinheiro. Já outros envolvidos receberam penas menores, em torno de 20 anos, como Flávio Augusto Mattioli e Marcos Ribeiro Supp, condenados principalmente por dar apoio logístico, ceder bens ou colaborar na fase de transporte e ocultação de valores. Por fim, depois de mais alguns processos legais ao longo de 2011 e 2012, a partir de 2013, muitos dos condenados passaram por uma fase de cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. Pô, e esses malucos que foram presos deve ser só a ponta do iceberg ainda, né? Deve ser tipo os mais cu de cachorro do plano. Agressões ao longo dos anos seguintes. E em 2023, um dos principais envolvidos, que estavam foragido há 12 anos, conhecido como o Cabeção, foi preso em São Paulo. Ele era engenheiro e tido como um dos principais responsáveis pela escavação técnica do túnel. Hoje em dia, do núcleo principal, o alemão é o único que ainda segue preso em regime fechado, no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, enquanto os outros conseguiram apelar para regimes semiabertos ou prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Pô, eu fico pensando que doideira, tipo assim, ó, eles terem conseguido uma casa que era literalmente só escavar pra frente, tá ligado? Do banco. Eles terem conseguido alugar esse lugar tão perto, né? Pô, um quarteirão só e só em linha reta. E outra, eles têm que ter tido um estudo sobre o ambiente gigantesco. Porque como que eles iam cavar e se tivesse aquelas tubulação de gás no meio do caminho, tá ligado? E se eles cavassem, sei lá, mano, pra um lado errado, que tivesse alguma coisa, ou cavassem que não fosse exatamente aonde eles tinham que entrar ali no banco, especificamente. Mano, os caras tinham que saber até onde eles iam terminar o buraco para entrar no banco. Pelo menos 36 pessoas que sabemos que participaram diretamente do crime, pouco mais de 30 foram presas e condenadas. No entanto, a Justiça Federal divulgou relatórios mostrando que, apesar do número expressivo de condenações, menos de 20% do montante roubado havia sido recuperado. Um dos motivos pelos quais o caso segue sendo estudado como exemplo de lavagem de dinheiro de alta complexidade até hoje. Nossa, na época, nem metade o Banco foi Central recuperado. estimou que mais de 164 milhões haviam sido levados, o que dá mais de 3 toneladas de dinheiro, tudo em cédulas novinhas de R$50, carimbadas e com numeração sequencial, o que deveria facilitar o rastreamento. Mas, na prática, rastrear esse dinheiro foi um desafio muito maior do que imaginado. Os investigadores perceberam que a quadrilha havia dividido os valores rapidamente, pulverizando o montante em diversas cidades do Nordeste e até em outros estados, diluindo a circulação para tentar evitar a identificação. Com o tempo, a própria Polícia Federal passou a tratar como improvável a recuperação integral do dinheiro perdido, e mesmo com apreensões significativas, apenas cerca de 27 milhões foram recuperados ao longo dos anos, deixando mais de 130 milhões de reais que, corrigidos pela inflação, chegam a mais de 400 milhões oficialmente desaparecidos. E quem será que tá gastando esse dinheirinho? Alguém tá forrado até hoje, né? Até hoje.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe Cara, o seu alguém like, tá se vivendo inscreve uma no vida canal, compre os nossos maravilhosa com moletons esses na loja, milhões hoje se em torne dia. membro para ganhar benefícios. E se quiser ajudar a gente, dá uma olhada no Apoia-se do E foi assim que nasceu as bets. Tinocano TV, onde você também vai conseguir ver alguns projetos futuros Correto. que temos em mente. Enfim, aqui no final tem mais um vídeo para vocês sobre a queda de Adolf Hitler. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, Ó, falou. assim, gente, vendo esse vídeo, tá? Obviamente que em 20 minutos ele não consegue detalhar tudo. Mas pelo que eu vi desse vídeo, parece que se sabe muito pouco. Depois de todo esse tempo, o negócio foi em 2005, a gente tá em 2026. Passou 21 anos, pô. E se sabe pouquíssimo sobre as pessoas que participaram, sobre o crime em si. Talvez ele não tenha se aprofundado tanto, né? Tem um filme mano, agora eu fiquei mais curiosa pra saber o resto da história, viu. Porque gente, tem que ter tido muita gente envolvida, tem que ter sido um plano extremamente calculado. Bizarro. Bizarro que esse plano no final compensou muito, né, deu certo. O crime compensou dessa vez, gente. Porque os cabeça mesmo nem deve ter sido pego. Devem estar torrando dinheiro até hoje.